Fala aí, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre música dentro da Igreja Adventista no Brasil, desde a sua organização até os dias atuais. Então, vamos lá conferir. Então, vamos ver como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a nossa igreja, tem se desenvolvido na questão da música. É importante frisar que nesta disciplina de História da Música Ocidental, do nosso curso de Líderes de Música, nós fizemos aqui um parênteses para dar uma olhada em conteúdos e conceitos como arte e cultura, cultura brasileira, música brasileira, história da música cristã evangélica no Brasil e agora a gente vai ver um pouquinho sobre música dentro da Igreja Adventista. Eu já havia postado na nossa classe virtual alguns comentários referentes à necessidade de nós, músicos, termos pleno conhecimento dos conteúdos e conceitos a que eu me referi há pouco. Isso porque não é raro nós nos depararmos com pessoas propagando ideias muitas vezes equivocadas ou até mesmo incompletas acerca de temas relacionados à música. Essas pessoas, analisando o tema de uma forma unidisciplinar, colocam muitas vezes algumas barreiras que na verdade não existem ou não deveriam existir, bem como tem taxado algumas obras aí como música certa, música que pode, música que não pode, música do diabo, etc. Então, para ajudá-los a entender um pouco mais sobre esse tema maravilhoso, de forma sóbria, não apaixonada, mas com equilíbrio, é que nós estamos aqui, ok? Este vídeo não tem a intenção de criticar ou demonizar algum cantor, nenhum estilo ou gravadora da igreja, mas apenas mostrar a história, mostrar o que é o nosso capital musical desde os primórdios da igreja, lá de onde partimos, onde nós estamos e como estamos agora, ok? Então nós vamos iniciar falando sobre o nosso inário, que é uma tradição, inclusive em todas as igrejas evangélicas cristãs. Depois a gente vai passar por alguns eventos importantes do cenário musical adventista e, por fim, nós vamos analisar esse período todo de vida da igreja, ok? Dividido em subperíodos que a gente considera importantes, tá bom? Então, lembrando que para chegar ao resultado final deste vídeo, eu pesquisei algumas discografias, alguns históricos de grupos, corais, cantores, tá? Li e extraí também informações de artigos, como no caso do artigo de Ezequiel Almeida, um breve histórico da música adventista brasileira nas últimas décadas, tá bom? Eu vou deixar esses links aí na descrição do nosso vídeo. Vamos lá então. Começando então com o inário, nós temos aí o ano de 1890. Nessa época, os cultos adventistas eram realizados em comunidades alemãs lá no sul do país, em São Paulo e no Espírito Santo. Okay? Nesses locais, obviamente, se cantava em alemão. Era utilizado então o inário chamado Zionslieder, okay? Composto aí por 945 hinos em língua alemã, em língua germânica. Tá? O repertório era inspirado em versos de Calvino e também em melodias corais do tempo da Reforma Luterana. Havia algumas traduções para o português, feitas ali por Stein Jr., né? Mas a necessidade da comunidade era bem maior. Tá? Um ponto crítico do Zionslieder era a questão doutrinária. As letras não atendiam ou não traziam a essência das doutrinas distintivas da fé adventista. Em 1914, Guilherme Stein Jr., o mesmo que traduzia do Zionslieder, editou um livro brochura, inicialmente com 104 hinos. Tá? Logo depois, essa brochura foi ampliada para 321 hinos e foi chamada de Cantai ao Senhor, Psalmos e Himnos para cultos e solenidades religiosas. Foi publicado, inclusive, pela Sociedade Internacional de Tratados
que foi a precursora da CPB. A edição de 1933, a primeira com música, foi intitulada Inário Adventista. Anos depois, em 63, nós tivemos uma outra edição chamada Cantai ao Senhor. Essa aí eu ainda usei. Tá? Eu tive esse inário e até hoje eu canto alguns hinos com a letra daquele inário, trocada no Adventista agora. Né? Muito bem. O atual inário, que é o nosso inário adventista, é de 96, né? E nele podemos ver inúmeras músicas cristãs compartilhadas por muitas denominações evangélicas. Composições antigas e composições mais recentes, inclusive até de alguns compositores adventistas brasileiros, fruto da casa. Tá? Para muitos o inário é antiquado, para outros o inário é o padrão de música cristã. Só para acrescentar, nós vamos lembrar da história da música ocidental, lá do início. Em cada período predominou um jeito diferente de se fazer música. A música, como eu sempre digo, é um dom atemporal. Deus deu o dom para o homem no passado, ele dá o dom para o homem no presente e dará o dom ao homem lá no futuro. Okay? Então, sempre que se pensou estar certo, estar completo, sempre faltava algo, senhores. E algo sempre foi acrescentado. Amigos, as diferentes formas musicais são, na verdade, os sotaques das épocas culturais, das épocas e culturas diversas. E o que determina esse sotaque é o que nos rodeia, o que nós vemos, o que nós sentimos, as nossas experiências e o jeito de ser do povo e etc. Ok? Sem crise. O inário também pode ser uma forma de manter a igreja unida, mostrar a base doutrinária, organização, okay? Parecendo em parte até com aquele episódio do canto gregoriano. Okay? E o fato de hoje haver uma diversidade e grande quantidade de músicas extra-inário em nada diminui a sua importância, até porque essas canções podem ser apreciadas sem tirar o espaço das outras e vice-versa. Tá certo? Nós vamos falar agora de alguns acontecimentos, alguns movimentos musicais adventistas ou não, que foram determinantes para nós, para sermos o que nós somos hoje, em termos musicais. Você pode ver aí na tela uma linha do tempo com datas e alguns protagonistas, alguns eventos aí. Okay? Eu sei que há muitos outros grupos, quartetos, solistas, que têm histórias importantes, mas para mim, sem desmerecer qualquer outro nome, é importante falar desses, até porque é o que chegou para nós aqui no Norte, e eu sei que se chegou para a gente aqui é porque foi amplamente difundido em todo o Brasil. Tá? Então, a gente vai começar agora a ver aqui algumas datas importantes para que a música adventista fosse transformada, fosse desenvolvida e nós chegássemos até onde nós estamos hoje. Começamos então em 1927, nós temos aí o quarteto americano The King Heralds, tá? Um dos primeiros quartetos de que se tem notícia. Influenciou bastante a música adventista em nosso país, inclusive foi a inspiração para o nosso futuro quarteto mais afamado aí que nós veremos mais na frente. O The King Heralds também foi o primeiro quarteto a acompanhar o orador da Voz da Profecia, o pastor Roberto Rabelo. Temos também o coral Carlos Gomes, da UNASP. A igreja sempre teve uma tradição muito forte de corais e esse coral realmente merece uma menção especial, pois com toda certeza ele tem influenciado gerações desde a data da sua fundação. Ele gravou há muitos anos atrás uma música que eu aprecio muito, ao som de trombetas, e é muito linda realmente. A Voz da Profecia com o pastor Roberto Rabelo foi, sem dúvida, um marco quando se trata de mensagem angélica. Sua influência chegou até o campo musical. Em 1943, e por alguns anos, o programa tinha auxílio musical do The King Heralds, o quarteto americano.
Eu tive a oportunidade de ouvir na internet, inclusive pelo YouTube, os primeiros programas, e é bastante inspirador, realmente. E é interessante como os cantores americanos aprenderam ali as letras em português. Às vezes davam uma enrolada na fita, mas no final ficava tudo bem. Com certeza ajudou a influenciar fortemente os jovens da época e ainda por cima com aquela mensagem inspiradora. Em 1958, o pastor, músico, cantor e produtor Elias Azevedo funda a gravadora Boa Música, ou GBM, como é mais conhecida. Ele via a necessidade de as pessoas comuns da igreja terem acesso a materiais fonográficos cristãos adventistas de qualidade. Então, em 62, quando foi formado o primeiro quarteto Arautos do Rei, a versão brasileira do The King Heralds, para servir ao ministério de A Voz da Profecia, o pastor Elias se empenhou no trabalho de gravação dos discos e a GBM lançou os seguintes LPs. Vamos lá. Ele Estar na Alvorada, em 62, Música Celeste, 65, Caminhando, 66 e Pensando em Ti, em 1970. A gravadora contribuiu em muito para o avanço da obra através da música, com cerca de 140 produções. E lembrando ainda que Elias Azevedo fez parte do quarteto Harmonia, que foi um quarteto fundado alguns anos antes dos Arautos do Rei. E a primeira formação do quarteto Arautos do Rei, o quarteto brasileiro, versão do americano, aparece em 1962. Cantando músicas ao estilo do The King Heralds, o quarteto tem sido o grupo oficial da igreja desde então. Na sua criação, passa a integrar o programa A Voz da Profecia, apresentado pelo pastor Roberto Rabelo. O quarteto passou por várias formações, vários pianistas e atravessa gerações. Nas últimas 2 décadas, tem experimentado uma renovação bem visível no estilo. Com certeza, os Arautos do Rei têm influenciado e acrescentado na obra de maneira poderosíssima. Vencedores por Cristo é um grupo musical brasileiro que faz parte de uma missão cristã de mesmo nome, fundado no Brasil em 68 pelo pastor americano Jaime Kemp. Os Vencedores por Cristo foram pioneiros na produção de música cristã no Brasil, formada por jovens universitários selecionados de diversas denominações protestantes que recebiam um treinamento específico para a evangelização. A missão Vencedores por Cristo escolheu a música como seu principal meio de divulgação das mensagens da Bíblia, constituindo assim a banda também conhecida como VPC. Lançou seu primeiro compacto ainda em 68. Eles sofreram forte influência dos movimentos americanos ocorridos no final dos anos 60, o Jesus Movement, ou Movimento para Jesus, que foi uma resposta ao movimento de contracultura hippie. Com os Vencedores por Cristo, popularizou-se a música em grupos musicais, acompanhada também por banda, no formato que conhecemos hoje, composta por violão, bateria, baixo, guitarra e piano. Deles, nós, adventistas, pescamos, por exemplo, a canção Buscai Primeiro. Os Heritage Singers são um grupo musical americano fundado por Max Macy e sua esposa Lucy, no ano de 1971. O grupo ficou conhecido como um dos maiores grupos musicais da história da música cristã, tendo influenciado e evangelizado através da música não somente a América, mas também tendo corrido aí por muitos países ao redor do mundo. Já vieram aqui no Brasil pelo menos 3 vezes. O grupo canta em diferentes estilos de acordo com a época. Basta verificar a sua discografia. Primeiro LP até o último álbum digital. Eles são conhecidos também por cantarem as músicas e os estilos nativos do seu país, como o country, por exemplo, que é muito apreciado por aqui pelos quarteteiros.
E por aqui eles tiveram e ainda têm muita influência. Basta ver o repertório dos grupos antigos da década de 80 e 90 e o repertório de muitos grupos da atualidade. Na verdade, os Heritage Singers potencializaram essa nova forma de cantar, cantar em grupo musical. O grupo Integração surge em Vitória, no Espírito Santo, no ano de 1975. Apesar de, num primeiro momento, o grupo pensar em fazer ali um louvor local. Em 81, a gravadora cristã Bom Pastor descobriu o grupo e sua música pôde ser recebida e conhecida em todo o Brasil. Eles gravaram alguns álbuns com o grupo e tiveram também uma versão para crianças, o Integração Júnior. O repertório do grupo era bem americano. Em meados de 2000, os seus componentes da época mudaram-se para a América, para lá continuar esse ministério. Eles tiveram também forte influência do grupo Heritage Singers, gravando inclusive muitas canções em português. E no verão de 77, lá em Aracaju, alguns jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia reuniram-se para cantar músicas sacras com uma nova tendência harmônica, com microfones individuais, arranjos diferenciados, tudo uma grande novidade. O grupo de jovens cantores se autodenominou Cantores da Alvorada, e seu repertório era baseado em Heritage Singers. Com dificuldades de acesso à partitura, exercitaram a prática de pegar de ouvido, e isto se tornou uma ferramenta poderosa no desenvolvimento de futuros trabalhos. O grupo mais tarde seria denominado Orion e teve muitas dificuldades para a aceitação, pois naquela época o mais comum era ouvir duetos, quartetos e corais. Outra questão é que os jovens cantores do Orion utilizavam instrumentos como o violão, o baixo e a guitarra, instrumentos até então com alto grau de proibição. No início dos anos 80, o grupo avançou bastante com a adição das composições de Jairo e Joel Alves no repertório do grupo. Essa decisão foi o marco divisor e o forte diferencial, já que a maioria dos grupos cantava apenas as composições já gravadas pelo Heritage Singers. O grupo Orion tem muito em comum com outros grupos onde não há tantos recursos e profissionais com acesso à partitura, por exemplo. Eles nos ensinaram algumas lições. Sermos persistentes. Se não tem partitura, vai de ouvido, mas faz. Eles cantam a música de sua terra. Lindo ver no canal do YouTube deles as músicas com o sotaque do Nordeste do nosso país. E a deles também uma das mais lindas canções de grupos do Brasil, Em Meio aos Bosques ou ainda Deus Existe. E aqui nós temos o grupo Prisma Brasil, um dos mais importantes representantes dos grupos musicais entre os adventistas do Brasil. Criado em 1980 sob direção do maestro Eli Prates e sua esposa Ellen Prates, o grupo é formado por alunos e funcionários do IASP, atual UNASP. Nasceu da necessidade de mobilidade do coral jovem e cresceu tanto que também influenciou aí várias gerações. São mais de 40 anos de louvor. Canta em sua maioria versões de músicas americanas. Seu repertório também tem caráter inesquecível e está com certeza na boca de muitos grupos Brasil afora. Afinal, é o Prisma. E existiu também uma versão americana derivada do nosso, chamado Prisma USA. A gravadora Novo Tempo é um selo fonográfico pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa gravadora teve início com o nome de A Voz da Profecia, a partir da década de 60, quando o Quarteto Heraldos do Rei iniciou sua carreira independente no Brasil, como parte integrante do Ministério Evangélico de A Voz da Profecia. Durante as décadas de 80 e 90, outros cantores passaram a integrar o cast da Voz da Profecia. Sonete, Fernando Iglesias, Josué de Castro e Rogério Reis. A partir de 2000, mais cantores e grupos começaram a
e passaram aí a fazer parte da gravadora. E a gravadora adotou então o nome de Gravadora Novo Tempo. Em 2004, a gravadora começou a expandir sua divulgação em rádio, TV, revista e também pela internet. A gravadora também adotou o slogan: "Se a música toca o seu coração, a gravadora é Novo Tempo". Em 2013, a gravadora passou também a produzir o DVD Adoradores, com os cantores que são contratados pela gravadora. Em 2015, o segundo também foi lançado e no dia 12 de novembro de 2017 foi lançado o terceiro, ok? E nós já temos aqui até o quarto DVD Adoradores. No seu artigo intitulado Breve Histórico da Música Adventista Brasileira nas Últimas Décadas, Ezequiel Almeida, ele destaca ali em relação ao CD de Leonardo Gonçalves. O CD Poemas e Canções viria para polemizar, marcando um abismo entre as gerações passada e uma nova era na música adventista brasileira, começando pela contratação da Novo Tempo para a participação de instrumentistas renomados da música popular brasileira, o baterista Carlos Bala e o guitarrista João Castilho, eminentes músicos e conhecidos por tocarem com renomados cantores seculares como Djavan. Abrindo um parêntese, de certa forma, a crítica feita pela contratação dos músicos supracitados, entre parênteses aqui, polêmica, desde a gravação do CD Mais Forte do Que Sou de Melissa Barcelos, revelou uma realidade latente. A música adventista sempre foi um celeiro de revelação de talentos vocais, de cantores, mas quase um deserto em relação à formação de diversificados instrumentistas. Fenômeno contrário de boa parte da cultura musical evangélica brasileira, onde predomina o estímulo à formação de instrumentistas em detrimento da escassez de cantores, excetuando-se casos e casos. E aí o Ministério da Música, pessoal, tem um papel muito importante nessa área, que é criar escolas de música, para que os jovens possam aprender a tocar um instrumento. As associações poderiam fomentar isso aí, poderiam investir nisso. Nós planejamos aqui na AMAR, no nosso manual, nós escrevemos lá sobre a escola de música. Está lá no nosso manual, tá certo? A gravadora Novo Tempo, na verdade, ela é corresponsável pela modernização dos estilos cantados hoje pelos adventistas em todo o território nacional. E, sem dúvida, é uma das grandes e das maiores gravadoras cristãs do nosso país hoje. A gente encerra então a verificação isolada dos principais eventos musicais adventistas no Brasil, falando aí da principal gravadora da igreja, e iniciamos agora uma exposição da questão musical dividida em períodos, ok? É importante lembrar que a Igreja Adventista foi organizada no ano de 1867 lá na América, e somente em 79 ela vai chegar aqui no Brasil com a primeira literatura adventista, ok? Chegando lá em Itajaí, Santa Catarina. A literatura chegou às pessoas porque um homem chamado Davi Hort, a quem foi enviado um pacote com publicações, ele não se interessou por ler essas publicações e começou a embrulhar barras de sabão, e vendendo, eu acho que distribuindo para as pessoas. E aí essas literaturas foram chegando a muitas pessoas, foram espalhadas, passando ali por Gaspar Alto, e foram sendo disseminadas lá no sul do país. A primeira igreja organizada no Brasil foi organizada em fevereiro de 1896 em Gaspar Alto, Santa Catarina, e essa igreja tinha 50 membros. Só lembrando também que o sul do país, e Santa Catarina em especial, sofria uma forte influência germânica. Os cultos realizados nessa primeira igreja, eles eram realizados em língua alemã, os cânticos e tudo mais. E inclusive os instrumentos eram instrumentos típicos, como por exemplo o bandoneon, que é parecido ali com o que vocês conhecem como acordeon, como sanfona. Ok? É muito utilizado inclusive naquela região hoje em dia. Nessa época, relembrando aqui, era utilizado o inário alemão, Zionslieder, por exemplo.
O site adventista.org destaca em sua publicação de comemoração aos 100 anos do Inário Adventista. Diz o seguinte: por esta época circulavam no Brasil vários inários protestantes, salmos e hinos de 1861, o primeiro inário evangélico com 18 salmos e 32 hinos, e o cantor cristão de 1891, contendo 18 hinos. Estes inários, usados por empréstimos, tinham ênfase apenas na teologia do amor de Deus, penitência e confissão dos pecados, dos movimentos reavivamentistas da segunda metade do século XIX. Em contrapartida, já o inário Hinos e Salmos, segundo a análise feita por Mendonça, página 223, relata que o tema da ressurreição ocupava um espaço relativamente pequeno, cerca de 10 cânticos. Além disso, nota-se um extremo individualismo nos cânticos, escritos quase sempre na primeira pessoa do singular. Então, como visto aí, anteriormente, somente em 1914 nós fomos ganhar o nosso primeiro inário adventista brasileiro, com canções, na sua maioria, americanas e europeias, traduzidas aí para o português. Bem, nós vamos então começar verificando o maior período aí, que vai desde a organização da primeira igreja adventista em Gaspar Alto, 1896, até o ano de 1980. Okay? Desde seu início, a liturgia e outras partes relacionadas à música na igreja baseavam-se ali nos inários. Tá? E assim a igreja optou por manter durante muito tempo. As principais manifestações musicais eram a aparição de corais, de coros infantis e duetos nas igrejas, tá? E até mesmo solos. Os quartetos já eram apreciados por influência do The King Heralds e ficou muito mais evidente aí com a chegada, com a criação dos Arautos do Rei brasileiro. Okay? Então, basicamente, eram essas as manifestações que predominaram até a década de 80. As canções executadas eram versões, em sua maioria, de músicas americanas. Em muitos locais onde não havia instrumentos musicais também, a música era feita no estilo ali a capela. Um pouco mais a fundo, a gente vai perceber algumas similaridades entre a música praticada pela Igreja Adventista e também a música praticada por outros cristãos em nosso país. Até a década de 50, as igrejas trabalhavam ali uma música muito tradicional, ou seja, aquela música que se popularizou na Europa e veio para cá através dos inários, que eram compartilhados por diversas denominações religiosas evangélicas. Tá? Alguns desses inários aí foram o Hinos e Salmos, o Cantor Cristão e posteriormente também a Harpa Cristã, que é de 1922. Nessa mesma linha, essa mesma ideia vinha a Igreja Adventista, mesclando ali o louvor congregacional baseado no inário, com ali os corais e os quartetos da época. Okay? Em meados de 50, da década de 50, o Brasil passaria por um êxodo rural que causou ali uma transformação demográfica. Pessoas que saíam da zona rural foram ali para as principais cidades e foram alocadas, foram morar nas periferias. Né? Isso aí, posteriormente, veio culminar com a conversão dessas pessoas também, de muitas pessoas, né, que vieram da zona rural. Tá? E o que isso aí ocasionou, na verdade, foi o seguinte: essas pessoas foram entrando nas igrejas e foram levando também os seus costumes, atrelados aí à cultura brasileira, à cultura popular brasileira. Então, cada vez mais isso aí foi traduzido em uma nova forma de cantar e também a utilização de novos instrumentos, dentre eles até as percussões. Okay? Na década de 50 também foi o tempo em que surge aí na Igreja Adventista a Elias e Zilda Azevedo. Okay? Eles então aí vão fundando a gravadora GBM, como é mais conhecida. Tá?
Essa gravadora, só para fazer colocar novamente, ela teve ali mais de 140 produções, tá? E essa gravadora se popularizou entre os adventistas e os demais cristãos, com uma música com mensagem distintiva de uma igreja em especial, que seria a igreja adventista, tá? Muito bem, alheia às movimentações externas, a música na igreja adventista permanecia a mesma. E a partir da década de 60, fortes e significantes mudanças ocorrem no mundo. Por exemplo, a Guerra do Vietnã, e aí com isso veio o movimento de contracultura hippie na América. Tá? E aí nós temos, em resposta a isso, o Jesus Movement, que é um movimento para Jesus. Esse último aí foi uma resposta ao movimento hippie e focava ali no avivamento e em novas conversões. Esse movimento marca o início da música cristã contemporânea, lembrando que os principais estilos que derivam desse movimento foram aí o rock, o folk e o soul. Então gravem aí, década de 60, últimos anos, vem aí o movimento hippie, e aí como resposta nós temos aí o movimento para Jesus, dos evangélicos, lá nos Estados Unidos. E nesse movimento aí, a suma disso aí foi que a música cristã contemporânea apareceu, baseada nos estilos aí de rock, folk e soul, ok? Grava isso aí, década de 60. Muito bem. Essa manifestação atingiu com muita força a comunidade evangélica no Brasil, influenciando a maneira como começaram a ser feitas e executadas as músicas. Isso traduziu-se em uma música mais popular, com mais elementos da cultura brasileira também. Cada vez mais utilizavam-se ritmos variados com letras cristãs, fato possível porque muitos dos novos conversos eram artistas e começavam a compor músicas, muitas vezes usando ali o seu estilo que ele já usava anteriormente. Instrumentos como o violão ganhou espaço totalmente na igreja. Também a bateria vem aí quebrando tudo, né, sob forte ataque da igreja. Entram também aí no cenário os pianos elétricos, ok? Para quem não sabe o que é piano elétrico, foi a primeira tentativa de fazer um piano que não fosse acústico, um piano portátil, ok? Temos aí os Rhodes, né, da década de 60 a 70, tá? Veio também aí sendo utilizadas as guitarras elétricas, o baixo elétrico, ok? Então essa gama de instrumentos aí tecnológicos começa a ser utilizado aí no final dos anos 60 e vem fazer parte do contexto cristão musical. Okay? Com isso aparecem também as primeiras formações instrumentais denominadas de bandas. Tá? Só lembrando que antes a banda era aquela coisa como se fosse a banda militar. Né? Cada cidade tinha uma banda, por exemplo. Mas aí, a partir da década de 70, 60 ali, as bandas na verdade eram aquelas formações que utilizavam piano elétrico, baixo elétrico, violão, guitarra, bateria, ok? Os cristãos adventistas eram em muito influenciados nessa época pelas produções da GBM e da Voz da Profecia. É importante lembrar também que em 62 chega o Quarteto Araújos do Rei, a versão brasileira do The King Heralds. Tá? Eles também ajudam nesse processo de manutenção do estilo tradicional, tá? Que passou aí a ser um estilo distintivo dessa igreja nesses anos. Tá? Em 68, o pastor americano Jaime Kemp, em missão no Brasil, tem a ideia de criar a missão chamada Vencedores por Cristo. Esses jovens de várias denominações eram treinados, a gente já viu sobre isso, né? E eles foram a base ali para as grandes produções musicais evangélicas que viriam no futuro. Eles foram um dos primeiros evangélicos a fazer uma música com um instrumental denominado de banda, tá? E também a cantar como um grupo musical. Tá? Não fomos nós que tivemos essa ideia, tá? Foram eles. A partir deles, né, essa revolução musical ela começou aí o seu processo, ok?
E a partir deles também, os cristãos começaram a entrar nas gravadoras. Tá? Isso aí a gente vê quando a gente começa a pesquisar sobre Elias Azevedo, o criador da GBM. Segundo Elias Azevedo, entrar nas gravadoras seculares era muito difícil. Os cristãos eram discriminados, né, por conta de toda a carga que vinha da música que era diferente, e eles não viam isso como um gerador de lucro, por exemplo. Ok? Mas os evangélicos já estavam ali entrando, né, junto com os Vencedores por Cristo. Tá? Vale frisar também que os músicos evangélicos tiveram os primeiros embates a partir dos temas e estilos musicais que passaram a executar. Ok? Muitas vezes os estilos inovadores para a época, saindo do inário, eram chamados de música do diabo e música inferior. Tá? Muitas vezes membros das congregações, das igrejas, se levantavam ali dos bancos e iam embora. Tá? Isso foi realmente tenso na época. Tá? Anos mais tarde, né, isso aí tudo foi aceito. Okay? E anos se passariam até que a nossa igreja também passaria pela mesma experiência, tá? Mas de uma forma mais amortecida. Os anos 70 chegariam trazendo um novo modelo de formação musical no seio da igreja, os grupos mistos. Após a experiência dos evangélicos com Vencedores por Cristo no final da década de 60, em 1971 Max Macy inicia os Heritage Singers na América, e não demora muito e sua influência chegaria ao Brasil, inspirando os jovens de Vitória e Espírito Santo, iniciando assim o grupo Integração e, posteriormente, os cantores lá de Aracaju, Sergipe, o que viria a ser chamado de Grupo Orion. O repertório desses grupos inicialmente era de versões americanas, de músicas americanas. A década de 70 foi, sem dúvida, o período inicial e importante para o surgimento dos grupos musicais dentro da igreja. Já no cenário evangélico, os cursos de capacitação ministerial avançam e uma nova geração de cantores e músicos passa então a ser revelada. Então, olhando para a nossa linha do tempo, nós percebemos que ali a partir da década de 80, 90, a igreja contaria com mais uma opção de formação musical, que seria a formação de grupos musicais, já fazendo coro com os corais e quartetos também. Okay? Ainda haviam poucos solistas e nessa época de 90 aconteceriam mudanças importantes que determinariam o futuro da música na igreja adventista. Nas décadas de 80 e 90, os evangélicos avançam com os treinamentos ministeriais, mais grupos musicais se unem nesse propósito, como por exemplo o grupo VPC, Grupo Elo, Grupo Logos, Grupo Life e Grupo Rebanhão. Esse esforço atinge aos poucos os seus objetivos quando começam a aparecer diversas gravadoras evangélicas, bem como levando a música evangélica a uma grande modernização. Essa modernização acaba contribuindo para novas conversões, pois elas aproximavam ali a igreja do público em geral. Okay? Na igreja adventista, as décadas de 80 e 90 são marcadas pela descoberta do grupo Integração pela gravadora Bom Pastor, por exemplo, pelo nascimento dos grupos que marcaram época, como Prisma Brasil, Grupo Armos, Grupo Carisma, Grupo VP, Grupo Projetarte e Quarteto Atos. Na verdade, havia muitos outros grupos, mas esses foram os principais nomes aqui na minha opinião. Nos anos 90, também foram marcados aí pelo Projeto Sol, que iniciou lá na década de 80 no final, tá? Mas teve projeção aí na década de 90. Tá? Eles eram encabeçados pelo maestro Limes Costa Júnior, né? E aí o pastor Bulhon fazia as pregações e muitos grupos musicais eram convidados para cantar. Isso com certeza trouxe muita força para a questão dos grupos musicais aí por todo o Brasil.
Também começaram a aparecer de forma mais evidente alguns cantores solistas, na verdade, uma vitrine maior do que se tinha anteriormente. Aí podemos citar, começando pelos mais antigos, como Alfredo Arruda e Zilda Azevedo, passando por Luiz Cláudio, Fernando Iglesias, José de Castro, Eclair Hércules, Beth, Alessandra Samadello, Sonete e Regina Mota. Esses foram os primeiros cantores a aparecer para o público com uma imagem ampliada dentro da igreja. A chegada dos grupos e desses solistas deu uma leve modernizada no tipo de música que agora passava a ser divulgada dentro da igreja adventista. Esses anos também contaram com músicos, pastores, maestros e arranjadores que se destacaram e que ganharam certa fama dentro da igreja. Excelentes músicos que representavam uma gama de outros colegas. Citamos, por exemplo, o pastor Williams Costa Júnior, Jader Santos, Arinei Oliveira, Eli Prates, Lineu Soares e Gedaías Martins, do Grupo Integração. Todos trabalhando em grupos musicais, em corais e em quartetos. Na década de 90, surge o Quarteto Atos, com músicas lindas, bem arranjadas, e o bom humor de Ângelo Meirelles, um excelente músico que até os dias atuais toca esse ministério. Seu primeiro trabalho, O Amor que Pode Tudo Mudar, foi muito ouvido por todo o Brasil. O Atos sempre, na verdade, é uma boa opção de playlist. Alguns cantores da década de 90 merecem um destaque, pois trouxeram uma carga inovadora mais perceptível em sua música. Cito aqui a jovem cantora Geisa Neves, que realmente cativou com sua música. Uma das pioneiras do uso de arranjos instrumentais mais contemporâneos, com a adição de um instrumento bastante perseguido que é a bateria, por exemplo. De 96 a 2000, ela teve um lugar especial no coração das cantoras adventistas de muitas igrejas por todo o Brasil. Em seu artigo, Ezequiel Almeida afirma que na metade da década de 90, a música adventista muda radicalmente. Os Arautos do Rei tornam simbólica essa mudança de tempos, inovando com uma formação de jovens cantores com forma e estilos vocais bem modernizados. Tarsis Iraídes, Ronaldo Fagundes, Dênio Abreu e Jefferson Tavares. E a permanência do maestro e pianista Jader Santos compunham assim um quarteto sacro contemporâneo. A gravadora Voz da Profecia começa a dar os passos de profundas transformações na tentativa de atrair musicalmente as novas gerações. Lembrando que até ali o final da década de 90, de 80, e esbarrando ali nos anos 90, o estilo era aquele baseado em canções dos inários. Pouca coisa fugia dos estilos contidos ali no inário ou similares ao que era ali feito no inário. Um bom exemplo desse impacto que ocorreu nesse período também, né, foi aí o lançamento do CD do Arte Trio, Amor e Graça, em 98, que pegou para valer realmente. E aí chegamos então ao novo milênio, são os anos 2000. Uma das características principais deste período aí é que continua avançando rumo à contemporaneidade, tá? E também vão surgir aí mais cantores solistas. Cantoras como Iveline, Rafaela Pinho e Melissa Barcelos adentraram ao cenário musical adventista, trazendo diversidade e opções de escolha para as moças cantoras do nosso país. Surge com força o grupo Novo Tom, que era uma espécie de filho do Tom de Vida, e é liderado por Lineu Soares. Eles também lançam um disco intitulado O Melhor Lugar do Mundo. A proposta era ousada. Algumas ideias musicais da década de 60 acabam de chegar à igreja adventista. O uso de uma banda nos moldes do fim dos anos 60, com piano eletrônico, agora eletrônico, guitarra, bateria e baixo. Também o Arte Trio lança o CD Contrastes, marcando aí
os tempos de música adventista contemporânea. Um dos cantores do Novo Tom era Leonardo Gonçalves. Seu CD Poemas e Canções é lançado em 2001, com produção do seu tio, Williams Costa Jr., ok? E esse trabalho acaba caindo no gosto dos adventistas. Seu novo estilo de cantar, mesclando soul, R&B, MPB e jazz, quebra todos os paradigmas tradicionais dessa nossa música adventista. Ezequiel Almeida avalia em seu artigo, abre aspas, com um repertório formidável, composições do próprio cantor, de Estênio Márcios, de João Alexandre, de Clayton Schaeffer, de Williams Costa Jr. e outros, melodias, arranjos e interpretações bem requintadas em estilo virtuoso do gênero. O CD Poemas e Canções viria para polemizar, marcando um abismo entre gerações passadas e uma nova era na música adventista brasileira, começando pela contratação da Novo Tempo para a participação de instrumentistas renomados da música popular brasileira como Carlos Bala e o guitarrista João Castilho. Carlos Bala, baterista, e o guitarrista João Castilho, eminentes músicos e conhecidos por tocarem com renomados cantores seculares como Djavan. Esse trabalho acaba tendo um alcance interdenominacional. Então a gente vê aí nesse episódio o soul chegar a fazer parte do portfólio de estilos utilizados pelos cantores adventistas, né? E também aí as bandas com o Novo Tom, né? E já também com o Leonardo. Algo que já vimos ocorrer com os demais cristãos evangélicos ao fim da década de 60 e início dos anos 70. Meados dos anos 2000, com o cenário musical adventista já aberto a mudanças, estreiam os bons trabalhos de Felipe Valente e os Arrais. Ambos com estilos diversificados, onde Felipe Valente veio numa pegada mais pop rock, e os Arrais com um estilo também alternativo ali com influências do folk. Um pouco mais de 30 anos havia passado desde o movimento para Jesus, ocorrido no final dos anos 60 na América, um movimento que mudou para sempre o cenário da música evangélica lá atrás. E somente no novo milênio essas influências chegam à Igreja Adventista brasileira. Introduz-se então o uso de estilos musicais mais populares e anteriormente propagados no movimento para Jesus, como o rock, o folk e o soul. E a partir de então, músicas nesses estilos passam a coexistir com o uso da música cultural europeia e americana que foi trazida nos inários, bem como aí o surgimento das ditas bandas, muito utilizadas agora nas produções musicais, incluindo os playbacks, e em diversas congregações adventistas durante os cultos e celebrações. Obviamente que essas formas mais modernas de música, ocorridas lá na década de 60, chegaram bem amortecidas aqui à nossa igreja, até pelo passar dos anos. A experiência anterior dos evangélicos, que tiveram as maiores crises internas, visto que as mudanças foram experimentadas ali quase que instantaneamente, né, no curto espaço de tempo, foram quase, na verdade, um laboratório para nós adventistas, que criávamos as nossas opiniões e muitas vezes também reprovávamos ali qualquer tipo de inovação, né? Mas isso no gramado dos outros, né? Até meados dos anos 80, a igreja havia experimentado adições sutis ao seu portfólio de estilos. Embora alguns grupos e mesmo cantores solistas tivessem seus trabalhos produzidos por gravadoras como a Bom Pastor, mas as produções da gravadora institucional, a Voz da Profecia e da GBM, basicamente deixavam clara a posição da igreja quanto aos estilos musicais que deveriam chegar à membresia, o que pode sugerir um aconselhamento entre pastores, entre maestros e produtores dessas gravadoras. Porém, como já estudamos na história da música ocidental,
A história se repete também com a Igreja Adventista. Muitas vezes, nós adventistas nos comportamos como se a música fosse um produto que pertence a nós individualmente. Não percebemos ou desconhecemos que a música é arte, e a arte se faz pela percepção do mundo ao nosso redor. Na Idade Clássica, por exemplo, os gregos usavam o instrumento acompanhando as músicas, né, porém de forma homofônica. Ou seja, o que a voz fizesse, o instrumento também faria. Daí vieram os romanos e retiraram esse instrumento musical do fundo. Segundo eles, era para que houvesse, na verdade, uma atmosfera com um clima celestial na igreja, somente com vozes, e aí a monofonia. E nessa época, a igreja também combatia qualquer forma de canto utilizado que não fosse o canto gregoriano, tá? O canto galicano, o ambrosiano, etc. Então vejam só. Depois disso vem a polifonia vocal, com o organo, e a igreja passa a utilizar uma forma musical onde agora as vozes podem divergir ali. Okay? Vieram então os trovadores com seus instrumentos de acompanhamento, e os seus novos modos musicais. E a igreja hoje tem música acompanhada por instrumentos. Muitas mudanças ocorreram na forma de como se fazia música, desde a idade medieval, do renascentismo, do barroco, no classicismo, do romantismo, até chegarmos ao século XX. De uma certa forma, a Igreja Adventista sempre esteve inclinada a dar mais espaço a algum gênero musical similar ou próximo ali do que se fazia na cultura musical europeia, e deixava mais de lado ali a questão dos ritmos mais populares, né? Ou seja, aqueles que falam ali mais forte com o povo. Essa chegada tardia dos ritmos populares na Igreja Adventista, na verdade, ela proporcionou um legado distintivo para a gente, né? Trabalhos bem executados, tamanha era a seriedade e respeito aos ouvidos alheios. Mas lembramos que o mesmo artista pode fazer diferentes tipos de arte se ele passar por várias épocas diferentes. Ele vai ter várias leituras diferentes de realidade. A gente pode ver isso aí, pode constatar isso quando nós vemos, por exemplo, ou comparamos a mudança clara de estilo nas produções de Jader Santos e Williams Costa Jr., que fazem até hoje uma música de qualidade, uma música distintiva, né, mas com nuances diferentes quando se consideram ali as décadas de 70, né, passando até os anos 2000, 2010 e até hoje. E algo que pode, sem dúvida, ajudar num processo de mudanças, quando se fala de música, é exatamente uma gravadora. A gravadora Novo Tempo se estabelece como marca da igreja nos anos 2000. A ela juntam-se diversos artistas. As produções acontecem, como sempre, de forma impecável. Uma intrigante passagem, no entanto, revela um ponto fraco de nossa igreja: a contratação de ao menos 2 músicos seculares para as gravações nos trabalhos de Leonardo Gonçalves e Melissa, por exemplo, o que para Ezequiel Almeida, em seu artigo, né, vem revelar uma deficiência da igreja. O fato de termos muitas vozes belíssimas e bem trabalhadas talvez tenha suprimido de alguma forma a formação de instrumentistas no mesmo nível. Olha só, então aparentemente parece que faltam instrumentistas no nível, ou mais instrumentistas no nível daqueles nossos cantores, por exemplo. Mas continuando, a gente começa a ver os trabalhos mais dinâmicos ali com a gravadora Novo Tempo estabelecida, mais realistas, mas condizentes com o momento em se tratando de arranjos vocais e instrumentais também, produções de alta qualidade, distribuição potencializada em diversos canais, estilos variados, enfim, até sendo mais comercial. Há pessoas que dizem que a Novo Tempo só prioriza os jovens. Eu digo algo diferente. Baseado no que estudamos ao longo deste curso, se a arte tende a espelhar o momento, então seria uma negação da própria vida
importar-se a cultivar apenas a arte dos séculos anteriores e dizer que a expressão artística atual é inválida. Nós precisamos sim harmonizar Salmo 96, verso 1, cantai ao Senhor um cântico novo, com 1 Coríntios 13, no qual lá diz que os dons são dados por Deus. E a gente pode entender que Deus dá esse dom desde o início, como foi com Jubal, até no último dia, quando o meu filho ou o seu filho ou o nosso neto, bisneto nascerem. Ok? E a gente precisa ainda entender Filipenses 4:8, por exemplo, onde ele fala ali em suma que tudo o que é de boa fama ocupe o vosso pensamento. Essas são as bases da nossa filosofia de música. Analisando esses trechos bíblicos, a gente consegue construir um pensamento equilibrado sobre música na Bíblia. Sem contar que, historicamente, a Igreja tem adotado visivelmente as formas musicais mais enobrecedoras, colocando-as a serviço de Deus. Isso vai de encontro, por exemplo, com o que Ellen White escreveu e está registrado em um compilado chamado Música e sua influência na vida do cristão, quando ela cita ali que também há formas musicais seculares enobrecedoras, sendo ela mesma uma ouvinte de tais obras. Então, para fechar, se você quer saber que tipo de arte, de música está sendo tocado ou está tendo aí uma maior disseminação hoje em dia, aí você tem que consultar os jovens mesmo, tem que ouvir música com eles, e você vai se surpreender com certeza. A gravadora Novo Tempo tem trabalhado no sentido de garantir o acesso da igreja a materiais de qualidade, com temas variados e todos comprometidos com a difusão de uma mensagem de alerta para a breve volta de Jesus. Não há razões técnicas para nós duvidarmos disso. E nos últimos anos, nós temos percebido uma aproximação e maior ocorrência dos estilos mais brasileiros presentes aí na nossa música adventista. Ficando muito claro isso a partir do fim da primeira década do milênio. Isso mostra uma apropriação de características estilísticas da cultura popular a serviço da obra do Evangelho. Nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre isso a partir de agora. Vamos chamar o período de 2009 até hoje de atualidade. Okay? Bem, então atualmente há uma gama de artistas com grande aceitação em variados públicos, desde vocal livre, por exemplo, esses que interpretam aí composições ultramodernas, dentre as quais destacamos aí as do jovem Pedro Valença. Nós temos também os Arrais, com seu estilo mais leve, e está aí na boca dos jovens, aí chegando até o Felipe Valente, com seu estilo mais forte, de letras não menos inteligentes. Eles representam muito bem essa aproximação aos estilos mais populares, até mesmo aqui do nosso país. Podemos citar outros como Joyce Carnassali, Daniel Littke, que tem produções aí solo, e também com a sua esposa Marla, eles trabalham ali o Minha Vida é uma Viagem, que dispõe ali de vários estilos para as crianças também, ok? Então, inclusos ali ritmos brasileiros também. Nós temos desde Jacinto, uma voz espetacular, Todos eles executam uma música bem moderna, um jeito mais brasileiro, e mais moderno de expressão vocal. Bom, e o que dizer desses grupos musicais? Eles fazem músicas que estão nas paradas de sucesso dos adventistas. Ministério Faces, Discípulos e os Arautos do Rei. Aliás, os Arautos, bem modernizados, têm aquele trabalho da música Tenho Paz, que é ali meio que um reggae. Muita gente gostou e outras nem tanto. Inclusive, existe até uma petição pública de descontinuação da canção. Bom, lembrando que o reggae é aquele estilo jamaicano que é muitas vezes aproximado ali do uso de entorpecentes, que teve como um dos seus principais artistas Bob Marley.
Mas será que o reggae se encaixa como um estilo nobre? Será que a gravadora teria ido longe demais? Bom, você pode deixar a sua opinião aí nos comentários. Uma vez eu disse para minha esposa, olha, o Pedro Valença vai ser estudado, hein? Ele está sendo um dos protagonistas de uma grande mudança na forma de apresentar música na igreja. Dito e feito. Já tem até trabalho acadêmico sobre ele. E até esse nosso vídeo vem realçar isso. Ele que é formado em música pela Unasp, cantor, compositor, produtor, diretor de grupo, regente de coral, tem deixado um legado muito positivo e a sua marca nesse período. Suas composições têm tido a característica de aliar temas e experiências, unindo isso com belas melodias e ritmos variados. Ele tem feito música como um autêntico brasileiro. Enquanto Leonardo Gonçalves trouxe, na virada do milênio, uma aproximação com estilos ali mais alinhados com a América, como por exemplo o blues, o jazz, o soul, o Pedro Valença já nos aproxima mais das coisas do Brasil. Música com alegria e entusiasmo, como é um bom brasileiro. E é incrível o trabalho desse jovem, Deus o abençoe. Ele recebe em troca nossas orações e o carinho do público adventista de todas as idades. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo. E somente para recapitular, nós temos então a organização da igreja, a primeira igreja no Brasil, lá em Gaspar Alto, no ano de 1890. E a partir daí até próximo ali da década de 80, a nossa música era baseada em inário, tá? E algo semelhante ali do que era apresentado no inário. As formações musicais mais tradicionais eram duetos nas igrejas, eram corais e também quartetos, fortemente influenciados pelos Heraldos do Rei. A partir da década de 80 e 90, nós tivemos aí a chegada bem forte dos grupos musicais. E a partir de 90, ali da década de 90, de meados ali, houve uma modernização da igreja. Com a virada do milênio, chegaram aí alguns estilos musicais que foram amplamente propagados ao fim da década de 60 e que impactaram fortemente a música das igrejas evangélicas na época, e só chega para a gente a partir dos anos 2000, com Leonardo Gonçalves, com a questão do soul, e mais tarde com Felipe, com os Arrais na questão do folk, na questão do rock, pop também. Ok? Então, o nosso trabalho aqui não tem a intenção de criticar, não tem a intenção de demonizar estilo ou qualquer música que seja apresentada, mas somente mostrar onde nós estamos, ok? Então, se você tem algum problema com relação à música da igreja, eu sugiro que faça uma reflexão e que estude juntamente conosco toda a questão histórica, porque a gente consegue entender essas mudanças graduais que ocorrem ao longo dos tempos, ok? Hoje nós temos uma música bem moderna, mais chegada à questão brasileira, até porque nossos cantores hoje interpretam muitas canções de compositores adventistas brasileiros. Ok, gente? Então, não se aflijam, existe música para todos os gostos. Ok? Nós temos aqui ainda alguns grupos que mantêm aquele estilo de cantar mais alinhado ali com a música americana, como por exemplo Cânticos Vocal, Prisma, tá? E temos outros mais jovens também, como por exemplo o Nova Voz, tá? Como Margem Norte, ok? Como o próprio Grupo Vocal Livre também, tá certo? Então, fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo, que vai falar um pouco sobre os mitos e as verdades sobre música dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Até lá então, pessoal. Valeu!